Irmãos, abra aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Quem pode, fique de pé comigo. Diz assim o versículo de número 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém. Repita comigo assim: eu tenho uma boa notícia. Amém. Tome seu assento. E eu vou tentar te deixar o mais quieto possível, tá bom? E antes de eu pregar, dá uma olhada pro irmão e fala com ele assim, ó: que bom que você é crente aqui nessa igreja. Você é uma bênção aqui para nós, tá? Aí implica com ele, diga para ele, deixa de ser pirracento, dê um sorriso. Sabe por quê, irmãos? A gente para tanto para reclamar, mas esquece de agradecer pela vida dos irmãos que estão aqui sempre adorando a Deus. É quarta-feira, irmãos, nós estamos no meio da semana. A turma está na correria para um lado para o outro. Eu estava comprando pão hoje à tarde. E aí eu escutei assim, lá na cabeça da ponte: ei, pastor! Era a meninada da igreja voltando da aula, a creche lá de cima. Aí eu vi as irmãs, a Sueli, a Kelly, os meninos subindo. Às 5 horas da tarde, praticamente. Foram em casa, tomaram banho, arrumaram e estão aqui de novo no culto. Eu estou falando delas porque eu os vi agora à tarde. Mas eu sei que foi assim para a maioria de nós aqui. Correu o dia todo, arrumou cabelo, né, irmã? Ajeitou o povo, pintou unha. Mas agora à noite está aqui com esse calor. Poderia estar em casa na frente do ventilador só para você. Mas você veio aqui adorar a Deus. Eu sou grato a Deus por sua vida e por você estar aqui. Meus irmãos, Paulo está falando de uma coisa que está me preocupando. Alguns de nós, pastores, me dá um pouquinho só mais de retorno aqui, Josias. Alguns dos nossos pastores, nós estamos vivendo uma situação assim, que por mais que a gente pregue o evangelho, nós ainda estamos parados em uma situação que não é nova, porque Paulo está falando disso. E isso tem 2000 anos, mas que nos últimos dias isso agigantou-se de uma forma assim, assustadora. Paulo está falando sobre o evangelho ou o verdadeiro evangelho. E qual é a preocupação de Paulo? É trazer para, abaixa o som de frente um pouquinho, é trazer para o povo a verdade de que o evangelho de Jesus é um evangelho puro, é um evangelho que ele não pode ser corrompido. Mas lamentavelmente não é isso que nós estamos vendo. Estamos vendo uma corrosão, uma modificação no evangelho. E isso é preocupante. E então Paulo escreve, quando ele chega no verso 6, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Ele começa dizendo assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Qual era a preocupação de Paulo? É que as pessoas, ele está falando para a igreja da Galácia do Sul, ele está falando para a igreja dos Gálatas o seguinte: olha, eu estou preocupado porque vocês tão rapidamente deixaram o evangelho genuíno de Jesus e começaram a se encaminhar com outro evangelho. E você deve estar perguntando: mas pastor, o que é um evangelho verdadeiro? Qual é o evangelho verdadeiro? E eu tenho que te dizer que se essa... O nosso operador de som que não está nada. Se esta pergunta chega ao seu coração, chega à sua mente, então tem um problema com o evangelho que nós estamos pregando. Porque o evangelho, ele é um só. O evangelho, ele precisa ser único dentro da igreja e dentro da nossa vida. E o que Paulo está dizendo é que a igreja da Galácia, os crentes haviam feito o quê? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que é o verdadeiro evangelho e estão indo atrás de novidades. Nós estamos vivendo o tempo em que as igrejas estão tendo que criar entretenimento para cada culto. Cada culto tem que ter um evento. Cada mensagem tem que ter uma performance. Porque senão os crentes não ficam satisfeitos. Os cultos infantis se transformaram em verdadeiros espetáculos. Se não tiver espetáculo, então não é culto infantil. Eu me lembro que culto infantil, quando eu era menino, criança, era um culto onde a gente chegava e cantava uns hinos que nem se canta mais, mas eram hinos edificantes. E a gente cantava: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Era isso que a gente cantava. E ainda vinha a segunda parte e a gente cantava: meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará, mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Era isso que a gente cantava. Mas sabe qual era a mensagem pregada nos cultos? Era uma mensagem simples, era uma mensagem tão simplória, não tinha uma teologia sistemática, não tinha uma teologia aplicada, não havia cursos de pregação, não ainda existia os coaches. Não tem nada contra os coaches, mas coach é para empresa e igreja não é empresa. A igreja é a noiva de Cristo, não cabe coach dentro de igreja. Coach, que me perdoe, mas dentro de igreja não é lugar de coach. Igreja é lugar de pregador da palavra de Deus. E aí a mensagem era: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve Ele voltará. Era a mensagem que se pregava. E era suficiente para que as pessoas entendessem o grande segredo da mensagem do reino de Deus. Mas Paulo está falando aqui que há uma necessidade de nós estarmos atentos, porque ele está admirado com a capacidade dos crentes gálatas de estarem abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Mas que outro evangelho é esse, pastor? Primeiro a gente precisa entender qual era o evangelho que Paulo estava pregando. O evangelho que Paulo estava pregando e que ele divulga aqui e divulga em outras mensagens, em outros textos que ele escreveu, é a mensagem
da cruz. Paulo vai chegar a dizer que para aqueles que estão perecendo, a mensagem da cruz ou o evangelho da cruz parece ser loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E quando Paulo diz isso sobre evangelho, o verdadeiro evangelho é o evangelho do sofrimento do Cristo sofrido na cruz. É o evangelho de um Cristo que encarnou para trazer salvação ao mundo. É um evangelho que não é um evangelho de luzes e holofortes, mas é um evangelho de renúncia. É um evangelho da largada do pecado e voltar-se para Cristo e fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que é evangelho, pastor? Quando alguém diz, eu quero pregar o evangelho, o que ele está dizendo? Quando alguém diz, eu quero pregar o evangelho, ele está dizendo, eu quero trazer uma boa notícia para você. Quando alguém diz para você, olha, fulano de tal veio aqui e pregou o evangelho, então na realidade está dizendo, olha, fulano trouxe aqui uma boa notícia, porque o evangelho é uma boa notícia que nós temos para dar para alguém. É isso que Paulo está tentando deixar claro aqui. Ele diz, olha, eu já dei a vocês a boa notícia, a notícia boa do reino de Deus. E qual é a notícia? Talvez você vai dizer assim, pastor, mas como é que uma notícia de alguém sendo preso, julgado, crucificado, sepultado, como é que uma notícia dessa pode ser boa? E aí eu te digo que essa mensagem é boa, esse evangelho é bom, essa notícia é boa. Sabe por quê? Porque é por esta notícia de que alguém morreu no Calvário em seu lugar e em meu lugar, é que nós podemos esta noite dizer que nós estamos livres por Cristo Jesus. É por causa da mensagem da cruz que hoje você pode dizer ao inferno que ele não tem mais poder sobre a sua vida. É por causa do evangelho, da boa notícia da cruz, que hoje eu posso encarar o inferno cara a cara e dizer para o demônio, para o diabo, para o capeta, para Lúcifer, do jeito que você quiser chamar, eu posso dizer para ele, olha, o meu Cristo já te venceu e você não tem mais autoridade sobre a minha vida. É por causa da cruz que você hoje pode se assentar em uma dessas cadeiras ou me olhar pelo vídeo e dizer, olha, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Não é porque você é bonito, porque você é rico, pobre, ou porque você é legal. É porque a mensagem da cruz, a boa notícia da cruz ainda está ecoando sobre a superfície da terra, ainda está correndo pelas vias, pelos valados, pelos lugares mais distantes deste planeta. A mensagem da cruz ainda está permeando e chegando e dizendo, alguém morreu na cruz para salvar você, alguém sofreu na cruz para te dar o direito de vida eterna. Esta é a mensagem, esse é o evangelho. Pastor, o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem da cruz. Esse é o evangelho. Mas para a gente colocar a Bíblia, para a gente ficar mais antenado, então abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, o verso 16, vai trazer para nós uma definição do que é evangelho. E Paulo vai dizer isto em alto e bom som para nós. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Olha o verso 17 que ele vai dizer, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Sabe o que Paulo está dizendo?
A justificação. O que é justificação, pastor? Como é que se define isso? Como alguém pode ser justificado? Para alguém ser justificado por um crime, por um pecado, por um erro, alguém tem que pagar no lugar dele. Alguém tem que entrar no lugar dele e assumir a culpa. Alguém tem que tomar a culpabilidade dele e dizer: não, eu vou ficar no lugar dele. Eu não fiz nada, eu não tenho nada de errado, eu não pequei, eu não errei, mas eu quero salvá-lo. E foi isso que Jesus fez por você. Ele chegou lá no mercado de escravos. E quem estava lá? Você e eu. Escravos como assim, pastor? Escravos do pecado. E o diabo com a coleira no nosso pescoço dizendo: esse aqui é meu, essa daqui é minha. E Jesus chegou e disse: eu compro todos eles. E agora foi colocado um preço e dito: olha, aqui é muito caro para se comprar, não tem como pagar, só pagando com sangue. Mas o meu Jesus disse: eu vou pagar com sangue, eu vou ocupar o lugar dele, eu vou ocupar o lugar dela, eu vou para a cruz no lugar dele. Mas uma coisa é certa: hoje eu quebro o cativeiro, hoje eu arrebento com o cativeiro. E ele fez isso no alto da cruz. Quando ele disse: está consumado, o cativeiro do pecado foi quebrado, as portas arrancadas, os ferrolhos jogados por terra, e você e eu saímos livres para poder dizer: Cristo me libertou e o meu nome está escrito no livro da vida. Glória seja dada a ele para sempre. Aleluia. Você foi justificado. Então eu sou santo. Não, você foi justificado. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque quando você chegar perto de Deus, você vai receber o direito de morar no céu, na mansão celestial. E alguém vai dizer: então agora você é digno disso. Não. Então como é que eu vou morar no céu? Porque eu fui justificado. Porque alguém ocupou o meu pecado, alguém tomou o meu pecado. Quando Isaías escreve, diz assim: ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, a iniquidade que estava sobre nós recaiu sobre ele. Mas aí Isaías vai continuar e vai dizer assim: mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Pelas suas pisaduras eu sou restaurado, eu sou modificado, porque ele sofreu no alto do Calvário para me dar o direito de vida eterna. E Paulo vai dizendo isso porque ele está preocupado com os crentes de Gálatas, e ele está dizendo: olha, vocês saíram muito rápido do evangelho verdadeiro para uma novidade. Irmãos, igrejas inteiras, se não tomar cuidado, eles saem do evangelho, sabe por quê? Parece, irmão Geraldo, parece, irmã Wanda, que a Bíblia está ficando chata. Parece que a Bíblia está ficando enjoada. Parece que a Bíblia perdeu o sabor, o paladar. Parece que a Bíblia já não tem mais nada. Sabe por quê? As pessoas estão falando 2 horas de muitas coisas e quase nada da Bíblia, quase nada da palavra, quase nada do evangelho. E aí inventam um monte de coisa, um monte de atrações, um monte de coisas que não edificam, e colocam lá, e o evangelho, a cruz de Cristo, o Cristo da cruz, nem aparece num culto. E Paulo está preocupado com isso, dizendo aos irmãos: irmãos, eu estou preocupado porque vocês saíram tão rapidamente do aquele evangelho para essas coisas novas que estão acontecendo. E em Gálatas 1:7 diz assim: que na realidade não é evangelho. Tem muita coisa por aí, meu irmão, que não é evangelho. Tem muita igreja por aí que estão pregando, não é evangelho. Estão pregando boa condição financeira, estão pregando um ajeito para ir para o céu,
Estão pregando que você pode vir para a igreja e ficar do jeito que quiser, que mesmo assim você vai morar no céu. Estão dizendo que você não precisa mudar nada. Estão dizendo que você é a coisa mais importante para Deus. Estão dizendo que até Deus, se você não for mais à igreja, escute isso, que é lamentável ouvir isso. Se você não for à igreja, Deus vai ficar triste. E Deus vai até cair a cabeça, vai decair o semblante, porque você não foi à igreja. Olha, se você não cantar mais, Deus, olha, escute isso. Se você não cantar mais, Deus não sabe o que vai fazer. Porque você foi escolhido. Se você não pregar mais, então não vai ter mais jeito, porque quem vai pregar? Aí eu lembro, sabe de quem? Elias. Lembra do Elias? O profeta Elias? Lembra do profeta do fogo? Pois é. Ele caiu nessa bobagem. Ele pediu a Deus para que caísse fogo do céu. Ele pediu a Deus para cair fogo do céu. E caiu fogo do céu. Matou os profetas de Baal, matou. Matou todo mundo, matou. E o povo gritou: só o Senhor é Deus? Sim. Depois ele ficou com medo. Correu, fugiu, foi para uma caverna. E quando ele chega na caverna, depois de algumas coisas, Deus vem para ele e diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele disse: Senhor, eu tenho sido crente demais, moço. Eu tenho sido zeloso demais pela tua palavra. E tem outra. O senhor não está sabendo, não? Eles estão querendo me matar. Aí Deus, como é que é o negócio? Ele diz: ó, deixa eu dizer para o senhor. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. E tem outra. Estão me procurando para matar. E se me matar, acabou. O senhor está na água. O senhor não tem mais ninguém para pregar. Aí Deus olha para Elias e diz assim: Elias, vem aqui fora, meu filho. Sai da caverna, vem aqui fora. Lá veio Elias saindo da caverna. Deus disse assim: Elias, deixa eu te dizer um negócio. Primeiro, você não é o último mais importante. Eu reservei em Israel 7.000 pessoas. Eu reservei, não foi você. Eu reservei 7.000 pessoas em Israel, rapaz. E tem outra. Seu tempo acabou. Volta pelo caminho que você veio. Unge um rei para a Síria, unge um rei para Israel, e pega Eliseu e põe no seu lugar. Acabou. Sabe por quê? Deus, eu vou falar devagar para você não se assustar. Deus nunca vai ficar sem um substituto 10.000 vezes melhor do que você e eu. Deus nunca vai ficar. Se você não quiser hoje, Ele vai levantar 10 melhores do que você. E parece que o pastor está sendo grosseiro, mas não, meu irmão, é a mensagem que aqui está. Cristo morreu no Calvário, Ele salvou muitas pessoas por esse planeta fora. É muita coisa, é muito valioso para você e eu ficarmos fazendo pirracinha. É muito valioso o plano de salvação para você e eu ficarmos de beiço. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. O evangelho, eu queria que fosse de outro jeito. Meu irmão, evangelho é sofrimento. Evangelho é renúncia. Evangelho é eu não gostar da Beatriz, mas eu dizer: eu vou amar a Beatriz com o amor que Cristo me amou. Evangelho é eu olhar para quem caiu e dar a mão e levantá-lo. Evangelho é eu deixar de fazer só o que eu quero, só o que eu gosto. Evangelho é eu entender que tudo não gira em torno de mim e da minha família. Evangelho é eu entender que tudo gira em torno de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até o culto. Até o culto, meu irmão,
Quem está gostando do culto hoje? Ainda bem. Mas eu tenho uma notícia para você. Você acredita que o culto não é para você? Tem gente que chega na igreja e diz: hoje eu não gostei do culto não. Eu não gostei dos louvores. Hoje eu não gostei da palavra. Eu achei assim, quarta da vitória, né? O pastor podia ter pregado um tema de vitória, um tema de portas abertas, um tema disso. Deixa de caçar pelo em ovo, rapaz. O culto não é para você, o culto é para Deus. E aqui a gente prega o que o Espírito Santo manda, rapaz. Aqui a gente entrega, é do jeito que vem quente lá de cima. A gente só joga na mesa. Não tem negócio de levar para a mesinha, para esfriar, para dar uma ajeitada, dar uma modificada no evangelho, para entregar. Sabe por quê? Porque tem crente dodói. Tem crente dodói hoje na igreja. Qualquer palavrinha ali, ai, ui, e já faz beicinho para chorar. E tem outros que dizem: você viu? O pastor que falou comigo? Me arrebentou, agora eu não aguento mais. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: evangelho é sacrifício. Evangelho é você trincar os dentes e dizer: eu não abro mão daquilo que eu ganhei. Eu não vou abrir mão do evangelho de Cristo. Eu não abro mão da minha coroa. Eu não abro mão do meu passaporte carimbado. Não é para uma cidade, para um país. Meu irmão, o seu nome está no livro da vida. Isso é que importa. Aí tem crente, ele pega o documento. Eu vou fazer de conta que é documento, tá, gentileza? Aí Deus deu para ele, irmã Sueli. Escreve aí, Sueli. Colocou? Coloca aí: direito à vida eterna. Onde? Aqui em cima comigo, no céu. Bota aí. Tá. Entrega para Sueli. Sueli vai para a vida. Daí a pouco, primeiro probleminha que aparece. Primeira raivazinha que o memé faz nela. Ela pega o documento. Pastor, quem assinou o documento? Porque importa não é teu documento. Importa é quem assinou o documento. Como o Miguel brincou muito, eu acabei ficando com isso na cabeça. Quem assinou o documento foi o JC. Jesus Cristo. Pastor, e a tinta da caneta? Não tinha tinta de caneta. Ele usou sangue mesmo. Aí a Sueli está com esse documento na mão, guardadinho. Aí a primeira raivinha, a primeira coisinha, ela pega o documento e fala: quero mais não. Não quero mais. Agora eu não quero saber mais de céu. Eu não quero mais saber de Bíblia. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais fazer nada na igreja. Agora acabou, terminou. Parece que a coisa está virando brincadeira. Crente hoje está na igreja, amanhã está no bar. Crente está aqui hoje, adorando, celebrando, amanhã está pecando assim, parecendo que nunca foi crente. E eu vou usar uma expressão para você entender bem. Que diabo de evangelho é esse? Que evangelho fraco é esse que nós estamos pregando? Que a pessoa hoje está aqui na igreja, amanhã, qualquer coisinha que chateia, magoa, ele diz: até ontem eu era crente, mas me chatearam lá na igreja, eu vou beber uma cerveja. Sem vergonha. Nunca entendeu o que é ser crente. Nunca entendeu o que é evangelho. Nunca entendeu o que é vida cristã. Nunca entendeu o que é palavra. Nunca entendeu o que é andar com Cristo. A igreja está abarrotada de pessoas com medo de ir para o inferno. A igreja está cheia de pessoas com medo de ir para o inferno. Eu vou repetir. A igreja está cheia
de pessoas que estão morrendo de medo de ir para o inferno. Porque se tirar o negócio do inferno, pastor, então tem que vir para a igreja por quê? Porque você ama a Jesus. Porque você ama Jesus. É por isso que a gente vem para a igreja. A gente canta, nós trabalhamos na igreja, nós servimos na igreja, nós oramos aqui na igreja, nós limpamos a igreja, nós pregamos na igreja, nós tocamos na igreja. Não é com medo de ir para o inferno. Nós fazemos tudo isso porque esse amor nos alcançou, nos invadiu. Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história, meu irmão. Aí Paulo continua e diz assim, olha, no verso 7, eu vou ler só para a gente entender, que na realidade não é evangelho. O que é que não é evangelho, pastor? O que está aparecendo aí na internet, em algumas igrejas, um evangelho que diz assim: ei Nira, você pode vir, viu, para a igreja, fica do jeito que você quiser, não precisa mudar não, tá? Ei João Paulo, pode curtir as baladas, tudo aí, e domingo você vem cantar aqui com a gente. Tá tudo tranquilo? Olha, Deus, escuta essa, Deus não vai te mandar para o inferno não. Logo você, logo você que é uma pessoa tão legal, logo você que é uma pessoa tão educada, tão delicada, você acha que Deus vai te mandar para o inferno? Deixa eu te dizer uma coisa: estão pregando sim, de forma arbitrária, o amor de Deus, mas esqueceram de pregar a justiça do Todo-Poderoso. Esqueceram que Ele vai julgar esse negócio. Esqueceram que Ele vai apertar o cinto e não vai ter para onde correr. Lá não vai ter papai, não vai ter mamãe. Lá na hora que chamar, meu amigo, é você. Estava vendo hoje um vídeo e alguém disse assim: olha, crente não tem medo de tiro, crente não tem medo de sirene, de ambulância, crente não tem medo de um tanto de coisa, mas quando toca uma trombeta. Conheci um pastor que ele era meio doido, já falecido. E um dia ele disse: eu vou ver se esses crentes têm comunhão mesmo. Mandou os obreiros preparar a Santa Ceia em segredo, ninguém sabia. Chegou na igreja, começou a pregar e combinou com os obreiros: quando eu estiver em tal parte da mensagem, coloca para tocar uma trombeta tocando aí e desliga as luzes da igreja. Eita Deus! Certa hora da mensagem, os obreiros caladinhos que já estavam combinados foram lá, desligaram a luz da igreja. E alguém colocou a trombeta para tocar. Pá, 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 pá. Aqui só viu o crente se julgando: Jesus me perdoe, cara. Eu não sei. Ele ligou a luz e falou: o que é isso, gente? Vocês não estão preparados para ir para o céu? Traz a ceia. Trouxeram a ceia, querido pastor, tem que consertar. Agora não. Se você não tem condição de participar de ceia, fica sem. Deu a ceia para quem pôde tomar, para quem pôde participar. E aí depois perguntar para ele: por que o senhor fez isso, pastor? Ele disse: sabe por quê? A volta de Cristo vai ser mais ou menos assim. Se essa luz apagar agora, irmão, será que as pernas não vai mexer para... Ou será que você não vai se julgar ao chão e começar a gritar e dizer: Senhor, tenha misericórdia? Mas deixa eu te dar um alerta: não vai dar tempo. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Simplesmente não vai dar tempo de consertar, não vai dar tempo de ir atrás de quem você tem raiva, não vai dar tempo de você pedir perdão para pastor, não vai dar tempo de coisa alguma. É Cristo voltar e arrebatar a igreja. Quem está preparado sobe, quem não está fica, e acabou. E o evangelho está tão relaxado que tem crente dizendo: mas se eu não for na primeira, eu vou na segunda.
Se eu não for no arrebatamento, eu fico firme, eu morre. Olha, o miserável hoje não está conseguindo ser crente. Ninguém está obrigando, ninguém está forçando. Mas Paulo está dizendo assim: olha, o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. Qual é o evangelho da cruz? É que Jesus veio, encarnou, nasceu de Maria, a sua mãe, nascimento natural, cresceu aos 30, começou o ministério, 3 anos de ministério, no final do 3º ano, ele estava com 33 anos, Calvário, foi colocado no sepulcro, ficou 3 dias, ressuscitou e vivo está até hoje. Esta é a mensagem da cruz. Esse é o evangelho que nós pregamos. Sabe o que a Bíblia diz? Oh meu Deus, se isso não bastar para você aceitar a salvação, não tem mais o que fazer, não tem mais o que oferecer. Ah, uma igreja bonita, enfeitada, isso não salva ninguém. Quem sabe, vamos trocar o pessoal do louvor aqui, que não está agradando, vamos pôr gente nova, vamos contratar uma equipe aí, top, tudo profissional. Isso não salva. Vamos trocar esse pastorzinho aqui, vamos botar um outro, maiorzinho, cabelo mais liso, mais que balança, mais armucado. Vamos trocar esse pastor, vamos botar outro, porque isso não salva, irmão. Sabe por quê? Pode estar eu aqui pregando, pode estar Hernando Dias Lopes, pode estar Augusto Nicodemos, pode estar pastor Silas Malafaia, pode estar quem quiser aqui pregando. Isso não salva ninguém. Só tem um nome que pode salvar, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É só ele que salva. Então, o evangelho que nós temos para apresentar é um evangelho que não tem 1.500 facetas. Não. Ah, não, cada culto tem que ser diferenciado, porque são pessoas diferenciadas. É tudo pecador, irmão. Seja rico, seja de classe média, seja pobre, é tudo pecador. Dá uma olhada para o lado para você ver. Isso aí que está do seu lado é pecador. Essa irmã que está do seu lado também é. É tudo um bando de pecador. É tudo ovelha que estava perdida na região e sombra da morte. E aí a luz raiou para nós. Sabe por que você melhorou um bocadinho? É porque Cristo te lavou com o sangue dele. Aí ele te lavou, te purificou, trouxe para cá e colocou aqui. Aí ele pegou, escute isso que é para você dar glória. Ele pegou um pastor que você ama, amém? E colocou aqui para cuidar de você, para pregar umas mensagens doces como essa para você chegar no céu. Porque eu não estou interessado que você venha aqui me ver pregar. Eu estou interessado que você venha aqui para ouvir a palavra, para aprender e ir para o céu. Talvez você vai dizer assim: pastor enjoado, prega mensagem enjoada. Mas deixa eu te dizer um negócio. No dia que você botar o pé no céu, eu vou estar olhando e falei: bem que você achava enjoado, mas chegou, né? Bem que você me achava chato, mas está aqui, né? Sabe por quê, meu irmão? Quem está procurando facilidade está no caminho errado, se está no caminho de Deus. Ah, pastor, eu estou doido para sair do deserto. Vai sair não, santo. Só no dia que Jesus voltar. Ah, pastor, eu estou na prova. Meu irmão, quem não está na prova aqui? Todo mundo está, meu amigo. De um jeito ou de outro, cada um tem a sua prova. Agora o que eu faço? Eu continuo olhando para Jesus. Eu não abro mão do verdadeiro evangelho. Sabe o que Paulo diz aqui? Se aparecer aqui alguém ou um anjo
ou mesmo se eu voltar aqui pregando um evangelho diferente desse, que seja anátema, que seja maldito. Não tem evangelho novo, não tem novo evangelho, não tem evangelho modificado, não tem evangelho facilitado, não tem evangelho ajeitado. Só existe o evangelho da cruz, só existe a mensagem da cruz. E o resto, pastor, o resto é engano, é enrolo, é engodo, porque nós vamos ficar com a mensagem do Calvário, nós vamos ficar com a palavra, e é por ela que nós chegaremos nas mansões celestiais. Não adianta alguém chegar e dizer: vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós vamos ficar com a palavra. Fique de pé comigo. Pastor, mas está tendo tanta novidade, tanta coisa boa. Tem pregador, pastor, que ele chama a gente de queridinho de Jesus. Tem pastor, pastora também, que chama a gente, pastor, de amado de Deus. Eu concordo. Mas Deus, o Deus que eu sirvo, Ele não gosta de gente fraca. Sabe qual que é a ordem dele? Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Vê se o irmão está com semblante de gente forte. Porque tem uns que parece que está para morrer. Tem uns que parece que está. Aí você pergunta para ele: e aí, meu irmão, como é que você está? Aí ele faz, ele pode estar até empinadinho assim. Quando você pergunta para ele: e aí, meu irmão, como é que você está? Ele faz assim: pastor. Não, meu irmão, o negócio é o seguinte: diga ao fraco: eu sou forte. E quando o diabo tentar parar na sua frente, dizer: daqui você não passa, fala assim: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você, não precisa gritar não, não precisa assustar não, só diga para ele assim: olha, você sabe de quem eu sou irmão? Aí ele já vai ficar assim, assustado. Aí você fala: sabe quem? Eu tenho um irmão que gostava muito de dizer: sabe quem é papai? Está lá em cima no trono. E deixa eu te dizer mais: o meu irmão, o meu mano, já te venceu lá na cruz. Então você não tem a menor chance. Aí Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí quando você fala assim, aí chega o seu irmão mais velho. Como é que é o nome dele? Jesus. Aí Jesus chega e diz assim: está implicando com você, tá? Aí você diz: está implicando comigo. Aí ele diz: então, chega para cá, fique na sombra, desde que daqui para frente eu resolvo esse negócio. Deus está comprando a sua briga esta noite. Amém. Deus está tomando a frente dos problemas da sua vida esta noite, dizendo: fica no meu evangelho, fica na minha palavra, que o resto eu resolvo, que a porta eu abro, que o milagre eu faço na sua vida.